Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra Xamanismo, os 4 elementos e o líder moderno com Wilson Gonzaga, que é médico psiquiatra e tem experiência de 30 anos como consultor de empresas. Fundador do Instituto Hermes, é colaborador de revistas, jornais e sites no Brasil e participa com frequência de programas de rádio e TV. Mantém na Amazon Sat um quadro fixo semanal sobre a saúde do corpo e da mente. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Wilson Gonzaga. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oiasim, por todas as nossas relações. Meu nome, eu sou Wilson Gonzaga, sou médico, psiquiatra e já uma experiência de 33 anos de psiquiatra, 32 anos de psiquiatra. E trabalho também como consultor de empresa na área de desenvolvimento humano. Então, hoje me considero um estudante na Universidade da Floresta. Eu gosto muito de estudar a medicina tradicional, a medicina dos pajés, dos curandeiros, dos caboclos, dos herveiros, medicina tradicional, como a gente chama, né? Que alguns gostam de chamar também de xamanismo, mas vamos falar sobre isso. E estou cursando aqui, vivendo na Amazônia nesse momento. E honrado pelo convite de fazer parte desse trabalho e dando a minha visão, então, sobre, começar dentro aqui do roteiro, a minha visão sobre o que eu penso sobre xamanismo, como é que eu vejo o xamanismo. Então, eu tenho, assim, talvez a minha opinião seja um tanto quanto ácida, assim, porque eu vejo com alguma reserva esse movimento, principalmente esse crescimento nas grandes cidades dessa onda chamada xamanismo. Eu já não tenho muita simpatia pelo nome, que já é um nome de branco para poder designar, foi dado lá estudando os homens de cura lá da Sibéria, os antropólogos que criaram pela primeira vez, se eu não me engano, esse nome, salvo engano, xamã. Eu prefiro chamar então de medicina tradicional. Eu acho isso mais honesto. Nós temos a medicina oficial e a medicina tradicional, que vem de tradições dos índios, dos escravos, dos caboclos, é dessa medicina, que também a gente às vezes chama de xamanismo. Eu prefiro chamar, e até de fato mesmo prefiro chamar de medicina da floresta. Então, por que a minha preocupação? É que um movimento de uma medicina tão antiga, tradicional, seja compreendido de uma maneira leviana e usada como um produto e de consumo, dentro de uma sociedade de consumo. Dá para entender por que isso acontece, o crescimento dessas terapias alternativas, assim. Mas é preciso de um cuidado. Eu conheço assim, um monte de gente que enche a cara da ayahuasca, cheira rapé, toma cambô e depois continua mesmo, anos e anos e anos a fio. Usando de repente uma sabedoria milenar com nenhuma sabedoria, ou com uma consciência voraz, consumista de uma sociedade moderna. Então, dá para entender isso. Na sociedade capenga que nós estamos, injusta, insustentável, que desrespeita a natureza, que o homem ainda escraviza o homem pelo poder, pelo dinheiro, onde Deus é o dinheiro, os produtos que nós criamos dessa sociedade são compatíveis ao grau coletivo dessa mesma sociedade. Então nós temos uma economia compatível ao nosso grau de consciência coletiva.
Nós temos uma política, sim, uma política compatível ao nosso grau de consciência coletiva. Nós temos uma economia, nós temos uma medicina, nós temos toda uma arte, todo um conjunto de manifestação humana compatível com o vetor resultante das mentes humanas. Então é óbvio que nós temos uma medicina que deixa a desejar, como nós temos, como eu disse, uma economia, uma política, uma filosofia, uma ciência que deixa a desejar. Como já é sabido que quantos motores energeticamente mais eficientes foram inventados e por conta de interesses econômicos foram abafados, algumas pessoas perseguidas. Então ciência, todos os nossos frutos são compatíveis a uma resultante da nossa consciência coletiva comum. Consciência coletiva, ser coletiva comum. Então, o que acontece? Não poderia ser diferente na nossa medicina. Então, as artes de cura, a medicina deveria ser a arte de cura, deixou muito a desejar, deixou uma lacuna. E o povo começou a procurar métodos mais eficientes, porque a nossa medicina realmente é uma tragédia. Assim, o nosso sistema de saúde deveria ser um sistema de doença, Ministério da Doença. A gente cuida da doença, não cuida da saúde. E às vezes, em busca da cura, a medicação, buscando uma cura, cria uma doença às vezes pior do que a original. Os efeitos colaterais, a iatrogenia. Então a nossa medicina é compatível também com o nosso grau de consciência coletiva, então deixa muito a desejar. E o povo vai atrás de alguma coisa alternativa, só que o faz às vezes de maneira muito liviana. Vamos pegar o sistema de medicina tradicional, ou melhor, oficial. Essa que eu me formei, eu sou médico, sou psiquiatra. Um cara, para se formar médico, ele concorde ou não com aquilo, ele vai ter que fazer o curso fundamental, o curso secundário, o ensino médio, aí faz a universidade, são 6 anos no caso de medicina, que não são suficientes, ele vai precisar mais de 2 ou 3 para fazer uma residência, para se sentir capaz de começar a trabalhar e começar a aprender. Olha só, olha o tanto de investimento, de provas, de coisas que ele teve que provar e tal, para ele poder clinicar. Aí, o que acontece no mundo de hoje? O cara faz um workshop de xamânico na cidade, num hotel na cidade, ou faz um temascal no quintal de alguém, e aí já sai com diploma de xamã, e se arvorando a curar, a mexer com uma força que seduz. Essa coisa da cura seduz o homem desde que o homem existe. Pode ver, os grandes mestres sempre tinham uma época ou outra da sua vida que curavam, que era para chamar a atenção do povo, para se fazer entender que eram especiais, eles curavam. Então, esse desejo de cura, de ser um curador, ele é inerente de algumas pessoas. E que de repente, dentro dessa falência da medicina oficial, dentro desse surgimento de uma medicina mágica, xamânica, que basta tocar um tambor num determinado ritmo, virado para uma determinada direção, evocando uma língua que a pessoa nem sabe o que está produzindo às vezes, o que está falando, achando que isso vai curar, é um perigo. Então, toda a simpatia pelo cambô, pela ayahuasca, vamos falar disso, sobre a ayahuasca, sobre cachimbo, sobre a medicina do pajé, eu estudo isso. Mas o cuidado que a gente deve ter de usar isso de uma maneira ocidental. Achar que aprendemos a forma, estamos apreendendo o conteúdo. Que tocar o tambor em um determinado ritmo, de gritar umas palavras que eu nem sei, no fim falar, eu estou falando com um grande espírito. Não está. Esse é que é o problema. Tá? Eu acredito. Esse é o que eu acho que é o cuidado. Então, o que é xamanismo para mim? É uma das coisas que o roteiro me pergunta. Para mim, é a vivência da medicina da floresta. Hoje eu estou vivendo isso. Minha companheira e eu largamos tudo em São Paulo e estamos vivendo na Amazônia. Esse lugar que nós estamos é meu consultório particular, aqui em Manaus, uma parte do tempo eu passo aqui, mas uma outra parte do tempo eu passo na selva, no mato, vivendo o que eu chamo de pororoca. Você sabe o que é pororoca, né? É o encontro da água do rio com a água do mar e dando aquela onda maravilhosa. Esse papel de parede aqui não é à toa. Aqui é para mostrar a minha origem, que eu venho da floresta de tecnologia.
e de repente me encontrando aqui com a tecnologia da floresta. É isso que eu estou fazendo aqui, querendo procurar responder essa pergunta de que é xamanismo para mim. É aprender a medicina da floresta dentro da floresta. Isso é uma possibilidade. A floresta é um organismo vivo e ela tem uma fisiologia e nós podemos, porque temos uma semelhança com ela, nós podemos nos percebermos também o hidrocarboneto, carbono, hidrogênio e oxigênio. Assim como a floresta é o hidrocarboneto, nas suas variações moleculares, o corpo humano também o é. Então nós temos a mesma matéria. Nós temos os 4 elementos, como existem na floresta, os 4 elementos pulsando, temos também dentro de nós a terra, a água, o ar, o fogo. Então existe uma possibilidade de nós entrarmos numa sintonia com a floresta e podermos aprender diretamente da fonte. Como assim aprender com a floresta? Quando a gente fala em aprender, a primeira ideia que nos vem é aquele processo cognitivo, de cadeira, sala de aula, um professor, um neófito, alguém ávido para aprender, alguém pronto para ensinar e transmite o conhecimento via intelectual, porta dos 5 sentidos, visão, olfato, tato, paladar, experiência. Só que quando eu digo aprender com a floresta, não é necessariamente pelo modo cognitivo, nós temos que aprender a aprender, é uma nova maneira. E às vezes, esse estado ordinário de consciência tridimensional que nós temos, que funciona agora, por exemplo, e você aí provavelmente assistindo esse vídeo, não é suficiente. É necessário, então, que a gente consiga um outro estado de consciência para conseguir aprender com outras regras, outras leis, outras verdades vindo da fonte, da floresta, da natureza. Daí, no meu ponto de vista pessoal, na minha experiência pessoal, eu só estou calcado nela, é necessário expandir a consciência. Dentro desse processo chamado de medicina da floresta, eu tenho experimentado há alguns anos também, já tem alguns anos, mais de 30 anos, um grande veículo chamado ayahuasca, um grande expansor da consciência. Existe alterar a consciência e existe expandir a consciência. Quando você fica com raiva, a sua consciência está alterada. Quando você fica com tesão, a sua consciência está alterada. Agora, quando você bebe ayahuasca ou medita, ou aprende a usar técnicas para, você pode expandir a sua consciência. Não é apenas alterar, mas é expandir, torná-la mais perceptível, perceber as nuances que as dimensões onde nós vivemos existem e poder até ir além dessa terceira dimensão. Então, o uso da ayahuasca pode, no meu caso faz parte, no meu caso da minha companheira, faz parte desse processo de curso, de graduação da medicina da Universidade da Floresta. Beber ayahuasca e aprender a entender a floresta, a sua fisiologia, os seus sons e aquilo que nós chamamos, que aqui os caboclos chamam de encantados, dos seres da floresta. É verdade, eles existem, que são os elementais. Há muitos alquimistas conhecem esses seres, os elementais, e os dividem para serem estudados com mais eficiência nos 4 elementos, os elementais da terra, da água, do ar, do fogo, da terra, os gnomos, duendes, homúnculos, os homens-árvores, da água, as nereidas, as ondinas, as sereias, os tritões, do ar, as sílfides, os elfos, as fadas, e do fogo, as salamandras. Então, o mundo elemental existe como intercessor entre o mundo material e o mundo espiritual, vamos dizer assim, explicando de uma maneira bem rasa até o mundo elemental. E dentro da floresta é exuberante a presença desses seres, mas não é só na floresta. Dentro de uma biblioteca existem elementais, dentro da cidade, da floresta de pedra existem elementais. E eles fazem parte da natureza. Mas dentro da floresta eles são encarregados exatamente de serem os decodificadores da magia da floresta, da medicina da floresta. Então é bem importante que já logo
os primeiros passos para quem quiser conhecer a medicina da floresta, poder entender que existem os elementais e poder, não sei se submeter, mas não é essa palavra submeter, mas honrosamente e humildemente colocar-se no lugar de aprender, dentro desse ambiente sagrado da floresta, essa fisiologia, saber como é que ela respira, desde a própria observação óbvia do pulsar das águas, da cheia, da seca, desde a oitiva especial, quando você percebe como a troca do plantão, quando a fauna do dia para com a sua sinfonia e começa a fauna da noite a cantar na floresta, escutar essa troca do plantão, sentir que realmente os insetos, os animais que vivem lá não estão te ameaçando e fazer-se anular a sua ameaça natural para os animais e para os seres da floresta, se integrando com ela, fazendo silêncio o tempo. Lá onde a gente mora, existe uma cabana em cima das árvores, para as pessoas fazerem jejum, silêncio e se comungarem com a floresta. É no meio da floresta, passar a noite lá e fazer um jejum e alguns dias lá. A gente faz um ritual, que é exatamente para começar a silenciar o corpo, silenciar a mente, para começar a observar como funciona e como fala a floresta, para poder se comunicar com ela. É possível sim, é possível que nós entremos em contato com o elemental de uma planta e ele nos ensine ali naquele local a como utilizar aquela planta, a como preparar, a como extrair o seu princípio ativo, a como evocar o elemental para trabalhar não apenas fitoquimicamente, mas alquimicamente aquela planta, e tudo isso diretamente em contato com o elemental dela. E isso é possível. Isto para mim é xamanismo. Então, não é uma escola onde eu vou aprender técnicas de como tocar um tambor, como chama aquela direção, o que significa essa língua, e como... Não que eu despreze isso. Eu acho que os rituais são importantíssimos, e eu tenho todo um conjunto de regras e pensamentos que podem fundamentar o porquê que eu acho o ritual importante. Mas o que eu estou dizendo é que o ritual ele é apenas o arcabouço, o veículo para carrear o conteúdo. O conteúdo é que é importante, o ritual é apenas a embalagem. Então, acredito na importância dos rituais como são feitos, ensinados e tudo. Mas, para mim, nesse ponto de vista pessoal, respondendo a pergunta do que é xamanismo para mim, é aprender a medicina na floresta, dentro da floresta, com veículos que a própria floresta nos oferece. A ayahuasca é um expansor de consciência, oriundo da floresta amazônica, que facilita o aprendizado dessa linguagem que a floresta pulsa o tempo todo, explicando, se mostrando, se exibindo, para nós que somos seres naturais também. Tem uma pergunta aqui que provavelmente veio de algum vídeo meu sobre o comum, normal e natural, que é um ponto de vista que eu acho interessante e que na nossa língua nós utilizamos essas três palavras assim como sinônimas. Isso é comum, isso é normal, isso é natural. Não são sinônimas. Comum é o que a grande maioria faz. Se a grande maioria faz, passa a ser comum. Normal, como o próprio nome já diz, é aquilo que obedece uma determinada norma. E as normas, elas são factíveis durante um tempo, mediante o grupo que domina. Ele cria determinadas normas, normalmente para servir a fins de uma minoria, e que a maioria tem que cumprir. Isso é a norma. Então, normal é aquilo que tem a ver com a norma. E natural? Natural não. Natural tem a ver com a natureza. Tem a ver com a anarquia da natureza, que coloca cada coisa no seu devido lugar, fazendo o que deve, na hora que deve, do jeito que deve, com amor e alegria. Isso é natural. E por incrível que pareça, que é a nossa identidade primeira, que é ser natural, está abafada pelo senso comum e pelas regras da normalidade. E nós deixamos de ser naturais.
coisas que nos são naturais, como por exemplo a solidariedade. Se nós somos animais gregários que vivem em agregação, em bando, organizado em cidades, em sociedades, né? A costura da nossa cultura, se nós somos animais gregários, é típico do nosso DNA para a sobrevivência da nossa espécie que nós sejamos solidários, cooperativos. No entanto, nós substituímos esse comportamento natural por um comportamento normal, que é a competitividade, que não tem a ver com a nossa essência, tem a ver com as regras do mercado. Quem pode mais chora menos. Aquele que mais tem é aquele que mais pode. Aquele que mais pode é mais feliz. A felicidade diretamente ligada ao acúmulo de bens materiais, o ter em detrimento do ser. Isto não é natural. Agora passou a ser normal e passou a ser comum. De maneira que a grande maioria dos homens, dos seres humanos, ocupa a grande maioria do tempo com essa sobrevivência, em acumular bens materiais, como burros que saem puxando uma carroça com uma cenoura, com uma vara comprida, com uma cenoura de milho pendurada à sua frente. Nunca se satisfazem. Estão sempre atrás de alguma coisa que nunca alcançam. E isto é normal. Isto é comum. E como é comum nós sermos comuns sem perceber que somos comuns. Exatamente enxovalhado por tantas informações subliminares, vamos adquirindo comportamentos como se fosse nosso, simplesmente porque estamos acostumados a vê-los na maioria das pessoas. E vamos transformando as coisas bizarras em normais e achando que são naturais. Então se faz necessário nós percebermos a diferença do comum, do normal e do natural. Comum é o que a grande maioria faz. Eu me esforço para não ser um homem comum. Para não ficar fazendo o que a maioria faz e fazer o que eu preciso fazer com liberdade. Eu não estou muito preocupado em que as pessoas me acham não normal. Se eu tivesse preocupado, eu já não usava essa barba, essa cara. Mas a cada dia eu venho me esmerando para poder chegar mais perto da minha essência, para ser um ser humano mais natural. Quanto mais natural eu for, maior a minha possibilidade de acerto, de sucesso e de ser feliz. Eu já descobri isso. Pensa nisso. É isso que eu penso sobre essas 3 palavras. O que são estados alterados de consciência? Assim, do meu ponto de vista, não precisa ser muito inteligente. Basta ser um pouco curioso e poder observar um pouco o universo. De perceber que, por exemplo, o planeta Terra é um planetinha de um sisteminha solar que gira em volta de um solzinho, que gira em volta de uma pequena poeira dentro de uma galáxia, que é uma poeira perto de outras, e de outras, e de outras, se for comparar com um todo. Então, por aí já dá uma ideia de que nós vivemos num multiverso, e não apenas num universo. E que esses muitos universos têm suas leis, deve ter suas leis, suas regras, seu jeito de funcionar, como tudo na vida tem, deve ser tudo muito mais ou menos parecido, na grande diferença que essas dimensões devem ter. Então, não é possível que dentro desse espaço infinito exista apenas a tridimensionalidade, o comprimento, a altura, a largura. E o tempo não deve ser simplesmente isso que nós porcamente conhecemos como presente, passado, futuro. Então, obviamente, existem outras dimensões, outras realidades, outras percepções do mundo. E essas percepções do mundo e essas outras dimensões só seriam digeríveis, palatáveis, assimiláveis para nós através, então, dos diversos graus de consciência. E eu não tenho a menor dúvida que existem muitos graus de consciência, de que a grande maioria eu não os conheço. Eu tenho a certeza, eu não tenho certeza do que é, mas eu tenho certeza de que não é. Eu tenho certeza de que tudo que eu tenho sobre consciência não é tudo. É tudo que eu estou tendo até agora. E eu posso ter muito mais do que isso. Tem outros níveis de consciência. E já experimentei isso. Falando novamente desse enteógeno. Enteógeno é uma palavra bonita, né? Diferente de alucinógeno. Alucinógeno, gerador de alucinação. Enteógenos, enteogenos, gerador de movimento divino.
A ayahuasca é considerada um enteógeno. Esse termo foi criado por Gordon Wasson, um etnobotânico que criou, achou mais simpático, o enteógeno, por conta do seu uso de expansão da consciência. A ayahuasca serve para isso, para expandir, para dar a nós a verdadeira consciência sobre as diversas dimensões que existem dentro do aqui e do agora e dentro de nós. Das capacidades, a capacidade que nós temos de mergulhar em fatos do nosso passado e compreender como foram criados os nós da nossa vida psicológica, e ela traz o passado para o presente, ela pode trazer o futuro para o presente, antecipando o perigo ou o acerto de uma escolha que estamos para fazer, mexendo com todas essas dimensões. Minha filhota querida, eu vi ela dentro da barriga da mãe, vi que era uma menina e vi que ela já estava lá muito antes de qualquer sinal fisiológico acontecer, como a menstruação atrasada, ou a enjoo, coisas do tipo. Então, a ayahuasca dá essa possibilidade de nós entrarmos nesse multi-universo com a nossa multiconsciência. Agora, é bem importante que se diga que é um trabalho de aprendizado, porque não basta entrar no mundo espiritual. É como se você atravessasse daqui com uma nave que você não sabe nem como funciona, vou para onde, vou dirigir como isso. Então, lidar com estados alterados, melhor dizendo, lidar com estados expandidos de consciência, carece de uma educação formal e também de uma educação moral de como utilizar esses estados de consciência para a sua transformação, para benefício da sua própria transformação e, consecutivamente, para benefício da transformação do outro, da humanidade e do planeta. Então, os diferentes graus de consciência devem ser alcançados. Isso é uma verdade que eu também já entendi. Eu nunca vi, vamos pegar, por exemplo, num mestre mais conhecido dentro do nosso mundo ocidental, Jesus, não se sabe que Jesus tenha posto a mão na cabeça de um discípulo e disse: pronto, você está iluminado. Sabe-se que ele devolveu a vida, no caso de Lázaro, no caso de Talita, sabe que ele fez coxo andar, que ele fez leproso se curar, que ele fez cego enxergar, mas ele nunca fez um discípulo se iluminar, criar a consciência, expandir a sua consciência, porque é um trabalho gradativo, é um trabalho pessoal, solitário, lento e que envolve o aprendizado. Envolve, no meu ponto de vista, e não só no meu, mas de várias pessoas também, várias encarnações sucessivas. Então, falar sobre expansão da consciência tem que falar sobre o aprendizado, de como ir se abrindo e conquistando o aprendizado em cada um desses graus da consciência. Mas o primeiro passo para que a consciência se expanda é saber que a nossa consciência não é única, ela é pouca, ela é parca, ela é embaçada, ela é adormecida. É o primeiro passo. E querer buscar esse ensino dentro de nós. Eu gosto, por uma característica de curiosidade, de ser uma pessoa que gosta de estudar e ter várias ferramentas. Até porque, se você tem uma caixa com várias ferramentas, você pode usar cada ferramenta que você tem e adequada na hora certa, para o momento adequado, para a pessoa que vai se dar melhor com aquela ferramenta. Porque se você tem só um martelo na sua caixa de ferramenta, você vai enxergar tudo como prego, todos os problemas com cara de prego, e vai querer usar a única ferramenta que você tem. Eu acho importante isso. Conhecer a medicina tradicional, conhecer a medicina oficial, conhecer o método de cura alternativo, mas ir a fundo, para poder saber bem usar com consciência tudo isso. Mas nesse momento existe uma necessidade de aprender com o mundo interno. Dentro desse processo de expansão de consciência, existe essa necessidade de aprender consigo mesmo, com o universo interno, de mergulhar dentro de si e perceber a grandeza que cada um tem dentro de si mesmo. Nada contra os livros, nada contra os templos, nada contra os mestres, mas nada mesmo. Mas está chegando a hora do homem perceber que o verdadeiro templo é o seu próprio corpo e que o verdadeiro mestre fala dentro do próprio coração
e que o grande livro com todos os ensinos necessários para esse momento é a mente humana, pero hay que lê-la. Hay que frequentar esse templo do corpo humano com respeito, como se deve fazer com o templo, fazer com o corpo humano, com a alimentação, com a respiração, com o uso adequado do sexo. Há que ouvir o Mestre falando dentro do coração, aprendendo a fazer silêncio como uma prática diária para ouvir a voz do Mestre. Eu disse há pouco tempo e repito agora, daqui bem pouco tempo, de novo, daqui a bem pouco tempo, a única fonte confiável de informação será o seu próprio coração. Portanto, aprenda a lê-lo. Então, ouvir o próprio coração, o próprio Mestre falando dentro da gente, dentro desse templo. E aprender a ler a nossa mente. Existir um sistema, no mínimo, cada um de nós deve desenvolver um sistema de autoobservação. É muito importante que todos nós tenhamos um sistema de autoobservação, sem crítica, sem julgamento, aprendendo a perceber tudo que perpassa dentro dos nossos pensamentos e emoções, que é o primeiro passo para começarmos a nos transformar. Criando um lastro moral, colocando em prática os ensinamentos que aprendemos fora e dentro da gente mesmo, nós vamos dando lastro para essa consciência se expandir e vamos, com mais conhecimento, tendo mais condição de trabalhar conosco mesmo, com a nossa evolução e com isso acelerar o nosso processo de despertar através dos diferentes níveis de consciência. Acorde. 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 O primeiro nível de acorde. Acorde, desperte. Isso é para todos nós. Vamos acordar desse sono profundo, desse matrix que é a vida material, colocando essa grande ilusão de que para ser feliz a gente tem que ter mais e mais e mais. Acorde. Acorde, entre em acordo com o seu eu superior, a substância crística que tem dentro de você, aquele que realmente representa o cosmos dentro de você, o Deus pessoal, interno, aquele sim, este sim que é a imagem de semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Entre em acordo então com o eu sou. Menos sou eu e mais eu sou. E aí acorde, o terceiro nível. Começamos todos a perceber o grande acorde que é viver em sintonia com a música das esferas, comungando da música essencial das galáxias, anarquicamente fazendo o que deve, como deve, no lugar que deve, com amor e com alegria, sem nenhuma resistência. Só é possível fazer isso acordado. Os 3 níveis de acorde para começarmos a mergulhar nos infinitos níveis de consciência até então. Vamos lá, tem uma pergunta aqui bem interessante mesmo, que é: como é que nós podemos levar as práticas xamânicas ou a espiritualidade para dentro das empresas? Bom, é uma coisa que a gente precisa tomar bem cuidado, porque uma empresa, ela é um microcosmo. Assim, vem chegar um tempo, é provável, que a função de educar e de cuidar das pessoas vão ser delegadas para as grandes empresas. O Estado cada vez mais está se eximindo dessa responsabilidade. Bom, mas de qualquer maneira, uma empresa é um microcosmo, onde trabalham pessoas de diversos níveis culturais, sociais, econômicos, desde formadores de opiniões, como o caso dos gerentes, dos diretores, até o homem mais comum, chão de fábrica, tem todo tipo de representante da sociedade. Então, uma empresa é um grande foco de ação para educadores, para terapeutas, para transformadores, para aceleradores, não tenha a menor dúvida. E eu não tenho a menor dúvida que o mundo árido corporativo, onde a competitividade, o desejo pelo lucro, o dia a dia nefasto correndo atrás da concorrência, do dinheiro, das agruras do mercado, endureceram essas pessoas. E é um ambiente que necessita da luz da espiritualidade, da filosofia, de outros campos da relação humana para amenizar tanta aridez e tanta falta de natureza. Então, não acho
que acho mesmo que seja uma grande oportunidade de trazer a espiritualidade para dentro das empresas. O grande problema, não sei se é um grande problema, mas o grande cuidado que nós devemos ter é como fazer isso. Então, dentro das regras de comunicação, nós sabemos que o conteúdo é de quem fala, mas a forma tem que ser adaptada, ditada, programada, conforme aquele que ouve, aquele que recebe a informação. Então nós precisamos tomar cuidado para trazer para um mundo, como eu disse, árido, para um mundo corporativo, onde o ceticismo, onde a prova por resultados práticos é o que manda, vier com conceitos abstratos espirituais com uma cara de pouca seriedade. Então, no meu ponto de vista pessoal, como consultor, eu nunca deixo de trazer espiritualidade dos meus trabalhos com as empresas, mas trago uma tradução para a linguagem de quem ouve, para o mundo corporativo, tomando muito cuidado com as crenças pessoais e procurando, tudo que falar, procurar dar um respaldo dentro da ciência oficial, porque isso dá credibilidade no mundo corporativo. Então, eu acho sim que a gente deva aproveitar essa grande oportunidade e esse nicho que é uma empresa para semear sementes de luz. É necessário. Dentro desse mundo que precisa acordar, esse é um trabalho que nós não podemos deixar para trás. Agora, precisamos achar a forma sóbria, adequada e compatível com o nosso cliente para que ele absorva, acolha as sementes, regue e ela brote e faça alguma diferença. Mas é bem importante isso, que a gente leve isso para dentro das empresas. Agora, cuidado para não pagar mico, porque os caras são espertos. Não engole qualquer coisa, não. Quais os maiores desafios dos líderes da atualidade? Tá. Eu tenho essa resposta na ponta da língua, que eu tenho um ponto de vista bem formado sobre isso. Não quer dizer que ele seja o correto, mas ele é bem formado para mim. Que é o seguinte, o líder atual é aquele que empodera o liderado. Acabou a época de líderes, salvadores, de gurus, de mestres. Os verdadeiros líderes são aqueles que despertam o poder dentro de cada um. Quem tem que ter poder agora é o povo. Sempre foi assim, mas foi corrompido pelo desejo do poder do que o homem acabou modificando isso. Então o líder moderno é aquele que vai devolver o poder às pessoas. Ele é apenas um intermediário, um facilitador. Ele não é mais aquele que põe o anel e deixa o meu anel e eu vou conversar com Deus o que vocês têm que dizer. Esse tempo de Moisés, que bom que teve, os patriarcas, tal, precisou a humanidade, mas agora não é mais. Agora, o desafio do líder é empoderar os seus liderados. E as lideranças verdadeiras são circulares. Até que isso aconteça, é o rumo para a anarquia, onde cada um sabe o que deve fazer, como deve fazer, na hora que deve fazer. Então, para que isso chegue lá, é preciso de um meio de campo de líderes que empoderem as pessoas. Então, o maior desafio é trabalhar com o ego, a sede do poder, o fascínio que a liderança, o fascínio venenoso que a liderança exerce sobre o líder, conseguir se livrar disso, perceber que isso é uma posição de missão e utilizar isso para que as pessoas cresçam, para que as pessoas se empoderem, para que as pessoas se sintam fortes. Existe um ditado que eu não sei quem foi que disse, que diz assim: há grandes homens que quando a gente chega perto deles, a gente fica pequenino, nós ficamos pequeninos. Mas existem outros homens, maiores ainda que os primeiros, que quando nós chegamos perto dele, nós ficamos maiores ainda. Olha que interessante. O verdadeiro líder, o líder atual, é aquele que trabalha para que o outro cresça. Outra pergunta aqui sobre liderança. Quais as qualidades e competências necessárias para ser um excelente líder moderno? Legal isso aí. Bom, eu acredito... primeira coisa que me veio à cabeça, primeiro vem todas aquelas coisas clássicas sobre liderança. Liderança coercitiva, liderança autoritária, liderança solidária, liderança por exemplo, liderança pelo serviço. Todas elas são tipos diferentes de lideranças. E um bom líder é aquele que sabe qual delas utilizar, em que medida, em qual momento.
Para mim, esse é o líder ideal. Mas existe uma competência que eu acho que é fundamental para um bom líder. Talvez eu esteja exagerando, não estou não. Que é o autoconhecimento. Um bom líder, ele deve ter um conhecimento razoável de quem ele é, exatamente para ele não se misturar nos processos. Como ele é um líder, ele vai encabeçar movimentos, processos e vai ficar muito vulnerável. Vulnerável, inclusive, sobre a sedução da transferência, que pode ser positiva. Pessoas que olham para você como líder e dizem ó, e ficam babando o ovo. Ou pessoas que projetam, que têm dificuldade com seus pais e começam a competir, querer que você tropece, colocando casca de banana para você cair por problemas pessoais dele, que projetou em você. Então, o líder precisa desse autoconhecimento para poder não se misturar nos processos, não se contaminar com a tela de projeção que ele naturalmente é. As pessoas vão projetar coisas nele ali, ou boas ou ruins, não se misturar. E principalmente não adoecer com as críticas e principalmente com os aplausos. Então, isso é importante. Uma outra característica, por conta desse líder moderno, ele tem que ter a perspicácia e ter a fluidez de circular nos diversos tipos de liderança que tem. Existem determinados momentos que o pau está quebrando, é urgente, não dá para ser democrático. Alguém tem que puxar a responsabilidade nas costas e dizer assim, olha, é por aqui, vamos por aqui. Se não der certo, depois eu respondo. Mas vamos é assim, façam isso. Tem hora que precisa, o pau está quebrando, o equilíbrio emocional sujeito a ficar suspenso em algumas pessoas. Não dá para perguntar muito. Tem hora que é o contrário. É melhor, eu já sei qual é a resposta, mas eu vou partilhar com os outros e fazer socraticamente algumas perguntas para que eles cheguem à conclusão de que é o melhor. Eu já vi, por isso eu sou líder. se eu te enxergasse como os outros, eu não era líder. Então eu já enxerguei. Então eu vou fazer perguntas, eu vou fazer com que o grupo chegue a essa conclusão. Não é manipulação, é um método socrático, através de pergunta, fazer com que cada um chegue. Tem hora que é importante fazer isso. E tomamos uma decisão colegiada. Tem hora que o líder é o servidor. Todo e qualquer trabalho dele é para servir o grupo. É importante isso. Bem importante. Aliás, esse é um líder cada vez mais útil. Então, existem diversos tipos de líder e o ideal é aquele que sabe usar cada pincelada de cada um desses no momento adequado. Mas saber, a princípio, que a responsabilidade deve ser partilhada. É em momentos raros que um líder deve tomar a responsabilidade de uma ação polêmica ou não para as costas dele. Na grande maioria das vezes é importante que todos sejam copartícipes das soluções, dos processos e das resoluções. E isso é que torna uma coisa sustentável e perene, quando a gente participa também. Então, o bom líder tem que conhecer a si mesmo, tem a capacidade de se travestir no líder necessário e ele tem que ter uma ética por coletivo. O interesse tem que estar sempre voltado para todo. O bom interesse, o interesse pessoal dele, o bem pessoal do líder, vem em último caso. Primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, depois ele vai pensar na família, depois ele vai pensar nele. É o papel do líder. Disponibilidade. Não é fácil ser líder, não. Disponibilidade. Uma vez, uma senhora, Dona Seda, uma mulher muito especial, uma mestra, e esse nome, Seda, não era muito compatível com o jeito que ela lidava com seus discípulos. Ela lidava mais como lixa. Mas uma verdadeira mestra. Está viva ainda, bem velhinha. Um dia ela me pediu que eu desse uma palestra para o grupo dela. E eu dei a palestra e todo mundo aplaudiu de pé. Só ela que não. Ficou sentadinha, com o bracinho cruzado e olhando para mim. Aí eu tenho um respeito por ela. Né? Acabou, todo mundo foi embora e tal. E aí eu fui lá me despedir dela, assim, dei um abraço, assim, bem gostoso nela, era um abraço bem apertado de mim. Aí eu perguntei, Dona Seda, o que aconteceu? A senhora não gostou da minha palestra? Ela olhou para mim e falou, claro que eu gostei, mas você não precisa do meu aplauso. Aliás, eu quero te dar um conselho. Todo o aplauso que você receber, oferece a Deus. Toda a vaia que você receber, oferece a Deus. Cara, olha que interessante.
Se você tem o papel de educador, de líder, de estar no palco de alguma maneira, lembra disso, ofereça todos os aplausos a Deus e todas as vaias a Deus. Procura fazer aquilo que você foi talhado e feito para fazer, e não aquilo que você quer fazer, que aí vai dar certo. Pensa nisso, nós estamos precisando de líder nessa transição para as pessoas perceberem que todos são líderes, todos são mestres, todos são Deus. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Namastê. Então, Samuel me faz um pedido aqui, que de fato eu vou atender superficialmente, né? Que é falar sobre os 4 elementos e a natureza humana. Isso é um assunto para um curso, mas é bem interessante, porque os 4 elementos, ele é a base do conhecimento ocidental. Todo mundo que começa a estudar alquimia se depara com os 4 elementos. Todo mundo que começa a estudar astrologia começa a se deparar com os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E é interessante, mesmo na cosmovisão dos povos antigos, os 4 elementos estão ali. No mito maia, é muito bonito, que conta a história dos 4 elementos, é muito bonito, essa história que é contada até hoje no México, a história de Xiptotec, o deus da natureza, é muito bonito. A esfinge, dentro da cultura egípcia, tem a representação dos 4 elementos, o leão, o alado, o touro. E na civilização judaico-cristã, o primeiro homem foi o quê? Adão, não é isso? Adão foi feito do quê? De barro, terra e água. Aí com o alento, o ar divino, assumiu o espírito, o fogo, os 4 elementos ali. Nas 4 cartas do baralho, paus, espada, copas e ouros, nas 4 direções, norte, sul, leste, oeste, estão inseridos ali os 4 elementos, nas 4 estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Então tem todo um conjunto de regras, de leis didáticas para estudar o ser humano através dessas 4 portas, que são os 4 elementos. Então, rapidamente, assim, passando, o elemento terra, que é o mais denso de todos, como o próprio elemento mostra, solidez, base, né? Organização, estrutura, mas também, se não tomar cuidado, rigidez, secura, rachaduras, avareza, né? São patologias de terra. Patologias de terra, mentalmente, as pessoas retêm o gago, a tartamudez é uma patologia de terra, retém tudo, inclusive fezes, intestino constipado, intestino preso, como costuma dizer, constipação é uma patologia de terra, retenção exagerada de água. As características de terras, assim, são as virtudes, são organização, método, crítica, estética, beleza, facilidade de lidar com dinheiro, né? E os signos, né, são Virgem, Touro, lida bem com dinheiro, Virgem, Touro, e quem é outro de terra? Virgem, Touro e Capricórnio. E Capricórnio, os signos de terra, né? Mas a compensação, quando exagera, são aquela história. Você chega para um virginiano e fala assim: vamos dar uma voltinha? Ele com o pensamento concreto: vamos, pronto, já dei uma voltinha. Mas são caras de trabalho, caras confiáveis, palavra, disciplina, elemento terra. Aí quando exagera fica mesquinho, obsessivo, compulsivo, agressivo, arrogante. E o elemento água? O elemento água, como o próprio elemento já diz, fluido, malemolente, se relaciona fácil, rapidamente alegre, mas também rapidamente triste, oscilando entre os humores. O humor é água. Quando falamos de humor, falamos de estado de espírito, mas falamos de lágrimas, que é um humor, né, também, não é interessante? Todas as vezes que estamos emocionados, expressamos através do humor, ou chorando de tristeza, ou de emoção, como se diz, né, como se tristeza não fosse emoção, ou de alegria,
ou suando as mãos de nervosismo, ou tendo uma diarreia nas calças de apavorado. A água sempre presente nas emoções, então ela tem a ver com as emoções. As pessoas com uma água equilibrada são pessoas afetivas, com boas relações emocionais, com boa saúde emocional. Aí quando descamba, são carentes, viscosas, grudentas, sempre pedindo, sempre pedindo. O arquétipo ali, se o arquétipo de terra era o guerreiro, o arquétipo aqui da água é o curador. Os signos, câncer, peixes, escorpião, a água profunda, o sexo, a morte, emoções profundas. Os piscianos, sensíveis, choram com propaganda de pasta de dente, elemento água em abundância. E é o cara quando pira, ele vai ter uma ciclotimia, uma doença, um transtorno bipolar de humor, uma doença de água. Não é? O elemento ar. O elemento ar, o elemento que tem a ver o quê? Com pensamento, com imaginação. Quando o cara está lá no mundo da lua, fala, pô, esse cara vive aéreo, vive no mundo da lua, vive no mundo dos pensamentos, são os grandes pensadores. Nos signos, os aquarianos, os grandes pensadores. O que se diz dos aquarianos? Que eles estão 100 anos na frente. Fora o proctologista, está todo mundo 100 anos na frente. Que é de horrível. Eu não resisto. Mas são os grandes pensadores, Karl Marx, Mestre Gabriel, grande aquariano, via lá 100 anos na frente, ele via. Então, os grandes pensadores. Aí o lado negativo dos grandes criativos, os grandes oradores, os signos, são exatamente os aquarianos, os geminianos, os grandes oradores, os librianos, pensam demais. E ficam naquela balança, é isso, mas tem isso, mas tem isso, mas tem isso. Pensamentos o tempo todo. São pessoas dadas apenas pensamentos. E a virtude, então, criatividade, visionário, é o arquétipo, enxerga longe e tudo. Mas quando dá errado, fica falastrão, mentiroso, e quando pira, vira esquizofrênico. O esquizofrênico só tem ar, só ideias, não tem afeto nenhum. Ele diz para você assim, minha mãe morreu ontem. Meu pai está preso na cadeia. Meu irmão é traficante de drogas. Fala, porra, não tem nada positivo na tua vida? Eu falo, tem. E o teste de AIDS deu positivo. Se comeu uma cara. Não tem emoção nenhuma. É só ar. Uma patologia de ar. E vamos para o último elemento, o elemento fogo. Um resumo bem rápido. O elemento fogo, o elemento de entusiasmo. Entusiasmos. Deus no coração, brilho, o farol, a força que aglutina. Desde que o homem existe a aglutinação em volta do fogo, para contar as histórias, para passar as culturas, para passar as lições. É um ritual importante, o ritual de fogo, de aglutinação. É a força que aglutina, é a força que transforma. O fogo é a força que transforma. As pessoas de fogo são pessoas entusiasmadas, brilhantes, os leoninos. Às vezes vão para a vaidade, o fogo em exagero, em desequilíbrio, a vaidade, a arrogância, a agressividade. Mas os leoninos, os arianos, que startam tudo de cabeça, são excelentes líderes, arriscam a vida em prol da coletividade, vão de cabeça, verdadeiros arietes. O que era o ariete que arrombava o castelo? Era a cabeça de um carneiro. Pense num bicho de cabeça dura, o carneiro. Nossa, os caras de Áries, cabeçudos, vão. E Sagitário, o homem, o destino do homem, nasce animal, passa a moral com destino espiritual, Sagitário, Centauro, muito bonito, isso daí. Agora, quando tem fogo demais e desequilíbrio, vira para a vaidade. Tem uma história, que estava lá o ariano e o sagitariano conversando, quem tinha o poder de Deus. Eu tenho o poder de Deus? Não, eu tenho o poder de Deus, eu tenho o poder de Deus. Nisso chega o leonino. O que vocês estão discutindo? Esse babaca aí diz que tem o poder de Deus, eu que tenho. O ariano falava e o sagitariano falava que tinha o poder de Deus. Aí o leonino pergunta assim, mas quem disse para vocês que vocês têm o poder de Deus? Aí os dois responderam em uníssono, Deus. Aí o leonino falou, eu disse. Eu disse. Enquanto os outros acham que tem a guarnição de Deus, o poder de Deus, o leonino se acha o próprio. Fogo, o efeito colateral do fogo. A arrogância, a vaidade, a agressividade.
É muito comum pessoas perfeccionistas serem arrogantes. Eles acabam sendo exigentes consigo e acabam sendo exigentes com outros. Às vezes o pior é aquele que é frouxo consigo e exigente com o outro. É uma sombra aí do elemento fogo. Não é? Os signos de fogo, colocamos aí. O vigor, o brilho, a liderança, o carisma do cara de fogo, a característica dele. Os defeitos, a arrogância e o autoritarismo. Através desses 4 elementos, nós podemos ir longe. Isso é uma pincelada muito rápida dessas 4 portas que podemos ir longe, até podemos enxergar também no quinto elemento, a quinta essência, o éter, e passamos a criar com o nosso pensamento. Isso é possível. Vale a pena você conhecer um pouco mais dessa ciência dos 4 elementos. É interessante que toda vez que eu dou uma aula sobre isso, mesmo que a pessoa nunca tivesse escutado isso, ela fala, nossa, isso aí faz sentido, eu já tinha ouvido isso em algum lugar. Dentro dela, porque é uma ciência que está dentro de nós. A ciência dos 4 elementos. Deve compor um altar, quando você fazer um altar, ter ali os 4 elementos. E com ele, aprender a colher a sabedoria que tem dessas 4 direções que tem a ver com os 4 elementos. Que varia também de autor para autor, não ficar preso na correspondência disso. Mas que existem direções, que existem elementos, que têm pensamentos, que têm qualidades próprias. Nós podemos aprender e usufruir disso. Uma dessa ciência antiquíssima é a ciência dos 4 elementos. Aproveite. É isso aí. O poder das metáforas. É uma pergunta que está aqui no roteiro. O que eu acho sobre o poder das metáforas, das histórias? Uma pessoa que me pergunta isso provavelmente sabia alguma coisa de mim e do quanto eu sou fã das metáforas enquanto objetos intermediários de sabedoria. E não sou só eu, né? Assim, todos os grandes mestres da antiguidade usavam essa sabedoria das metáforas, os contos sufis, as metáforas, as parábolas de Jesus, que falava em parábolas, que tem um poder de comunicação muito grande. Eu conheço uma história que é muito bonita, assim, que é a história das histórias, a metáfora das metáforas. Então, quero contar a história das histórias, a metáfora das metáforas. A metáfora é utilizada para carregar a verdade. E essa história é uma história das visitas que a verdade foi fazer num determinado castelo. Existia um determinado castelo, com seu rei, com a sua guarda, tudo como muda o figurino, e um dia a verdade foi visitar esse rei. E como era a verdade, estava nua e crua. E se tratava de uma mulher muito bonita, muito exuberante, essa tal de verdade. E ela, nua e crua, foi entrando pelas portas do castelo. Imediatamente os guardas não deixaram ela entrar e foi expulsa. E ela viu que precisava ser vestida. E ela se vestiu, então, de agressividade. Ela se vestiu de agressividade e chegou lá como verdade, belicamente, muito bem instrumentada, com espadas e tal, mas foi na porta do castelo onde tinha a guarda, foi confrontada com os castelos e foi impedida de entrar, também pela força, pela violência. A verdade não conseguiu. Até que ela consultou o seu núcleo de sabedoria, que a verdade, o núcleo de sabedoria da verdade deve ser bem exuberante, e ela percebeu que deveria entrar travestida de metáfora. E ela, então, entrou como uma contadora de história que foi contar uma história para o rei. O rei, que adorava malabaristas, coringas e as artes circenses, ouviu a contadora de história que falou o que precisava falar para o rei, contando uma história, e ele acatou. Sim, modestamente acatou a história e a mensagem que a história trazia, porque usou de metáfora. Então, que é outra metáfora das metáforas, é a que diz o seguinte: a verdade é uma pedra preciosa. Agora, se você pegar uma pedra preciosa, colocar no estilingue e tacar na testa de alguém, vai ferir. Se você pegar essa pedra preciosa, colocar numa almofadinha de cetim, numa caixinha com uma almofadinha de cetim e tal, e entregar para a pessoa, vai ser um grande presente. A metáfora, às vezes, é essa caixinha de cetim que carrega uma verdade.
Uma vez, um casal de amigos me pediu um conselho. Pouco importa a situação, mas me pediu um conselho. E eu, como eram pessoas muito queridas, e sempre que alguém me pede um conselho, isso me dá um certo peso nos ombros, porque é uma responsabilidade você aconselhar alguém. Eu não respondi na hora. E comecei a pensar sobre o assunto e me veio uma história. E eu quero contar essa história para vocês, que é uma metáfora do peixe. A história de um peixe, mas é um peixe de passagem. Não é um peixe comum. O peixe de passagem é um peixe que ele vive nadando. Ele vive nadando, ele respira com a água passando pelas suas guelras. Então ele não pode parar, ele vive, dorme nadando. O nosso peixe era um peixe de passagem. Portanto, um especialista em correnteza. Vive nadando. E ele vinha nadando feliz e tranquilo, rio abaixo, quando ele sentiu uma vontade de subir o rio. Por quê? Eu sou um especialista em correnteza, um peixe de passagem, não posso subir o rio. Para com isso. Com isso ele ficou feliz, tranquilo e pôs-se a nadar. Ficou tranquilo por alguns dias. Que dias depois, mesmo sabendo que era um peixe de passagem, a vontade de subir o rio ficou grande, aumentou mais e mais. Ele começou a ficar desesperado com isso, olhou e viu a borboleta, uma amiga dele. Aí encostou, foi falar com a borboleta, falou, pô, eu sou um peixe de passagem, especialista em correnteza, estou com vontade de subir o rio. O que eu faço, não sei o quê. A borboleta olhou para ele e falou, caramba, sei lá, eu não tenho esse tipo de problema. Eu vou para cima, para baixo, para frente, para trás, não tem problema nenhum. Mas peraí, estou lembrando de uma coisa que aconteceu com meu avô, o borboletão. Uma vez um rato falou para o meu avô que uma borboleta gastava muita energia para se locomover de um ponto para outro. Porque ela voava tudo meio assim. E o meu avô respondeu uma coisa que talvez possa te ajudar. Aí o peixe falou, o que o teu avô respondeu? Ele falou assim, meu avô disse o seguinte, a menor distância entre dois pontos não é necessariamente uma linha reta, mas é o caminho de menor resistência. Hã? A menor distância entre dois pontos não é necessariamente uma linha reta, mas é sempre o caminho de menor resistência. Vide o rio. Cara! Quando o peixe escutou isso, bateu que nem um sino na cabeça dele. Ele agradeceu a borboleta, foi ao fundo do rio meditar. Menor distância entre dois pontos não é necessariamente uma linha reta, é o caminho de menor resistência. Olha o rio, vai curvando as pedras, vai curvando os obstáculos, burlando, indo pelo caminho de menor resistência. E eu estou querendo fazer o quê? Eu estou querendo resistir todas as águas subindo contra a correnteza? Não. Eu tenho que deixar que o rio me leve sem resistência. Com isso resolveu o seu problema e pôs-se a nadar feliz e tranquilo por alguns dias. Dias depois, ele lembrava que era um peixe de passagem, não resolvia, lembrava da coisa maravilhosa que a borboleta tinha dito, mas a vontade não passava, ele queria subir o rio, até que ele encontrou o coelho, já estava meio desesperado, bicho esperto, amigo dele, chamou o coelho, contou que a borboleta tinha contado para ele o que ele estava passando. A borboleta, o coelho coçou as duas orelhas, falou para ele, cara, também não tenho o que te falar. Eu subo, toca, entro em toca, desço em toca, subo Campina, desço Campina, entro na floresta, saio da floresta. Não tem lugar, não tem problema, ando em qualquer lugar. Sei lá se vai te ajudar, mas assim, eu quando tenho um problema, sabe o que eu faço? Eu vou perguntar para minha mãe, a natureza. A mãe natureza sabe de tudo. Quando ele disse isso, bateu que nem um sino na cabeça do peixe. Tom, claro, agradeceu o coelho, foi ao fundo do rio meditar e disse, qual é a natureza do rio? O rio é caminhar para o mar. Qual é a natureza de um peixe de passagem? É ser especialista em correnteza. Eu estou querendo ir contra a minha natureza, contra a natureza do rio. Com isso, pum, resolveu o problema e pôs-se a nadar, rio abaixo, feliz e tranquilo. Por alguns dias. Dias depois, mesmo lembrando de tudo, o que a borboleta tinha dito, o que o coelho tinha dito, a vontade de voltar era tão grande, até que ele viu a coruja. Animal sábio, a figura da sabedoria. Chamou a coruja desceu até a beira do rio, contou o que os outros dois animais tinham contado para ela, o drama dele. A coruja parou, pensou e disse, os dois têm razão. Os dois.
O que a borboleta te disse é uma lei da física, é uma pérola da sabedoria. A menor distância entre dois pontos não é necessariamente uma linha reta, mas é o caminho de menor resistência, vídeo rio, vídeo raio. E o que o coelho te disse é o óbvio dos óbvios, mas só enxerga o óbvio o sábio. O homem comum passa pelo óbvio e não encontra a verdade. A natureza é a mãe de tudo, a sábia, ela pode nos ensinar a como sair de qualquer situação. Mas o que o coelho esqueceu de te dizer, meu amigo peixe, é que existem no mínimo duas naturezas. A natureza externa, essa da primavera, outono, verão, inverno, das cheias, das secas. Mas a natureza interna, essa que vai dentro de cada ser vivo, uma lei interna. E nesse momento, por incrível que pareça, o caminho de menor resistência é subir o rio, porque sua lei interna, meu amigo peixe, está pedindo para você subir o rio. Então esse é o caminho de menor resistência. Quando o peixe ouviu isso, ele nem sequer se despediu e agradeceu. Aquilo bateu com tanta força que ele deu um cavalo de pau e começou a nadar. Ele era entusiasmado, ele tinha pique, não parava, nadava. E como ele, desde que nascera, ele descer o rio, ele começou a mergulhar no seu próprio passado. Ele começou a rever lugares que ele tinha passado, raízes que ele tinha comido, animais que ele tinha se relacionado. E começou a lembrar da sua própria história, mergulhando no seu passado. E começou aquilo a ficar muito exuberante, aquilo foi dando mais ânimo, ele nadando, até que ele chegou numa cachoeira. E sentiu uma genuína vontade de voar. E aí ele falou, não, nadar contra a correnteza, vai lá, mas voar é para passarinho, eu sou um peixe. Mas ele lembrou das palavras da coruja, da natureza interna, e ele consultou o seu coração, ele pedia para que ele voasse. E ele foi ao fundo do rio, apertou o botãozinho do foda-se e subiu com muito entusiasmo. E o primeiro salto, e o segundo salto, e o terceiro salto, e daqui a pouco ele estava lá no alto, pulando, ele olhou para o lado e viu dezenas, centenas de outros peixes iguaizinhos a ele, fazendo a mesma coisa. Pulando, ele falou, que bom, eu sou louco. E rapidinho ele venceu a cachoeira e estava aquela muvuca, aquele monte de peixe para lá e para cá. Ele olhou um peixe mais velho, que ele julgou mais sábio do que ele, encostou e falou, meu senhor, que piração é essa? Aí o peixe mais velho olha para ele e fala, calma, isto não é uma piração, isto é uma piracema. Escolha uma fêmea que te agrade, do teu número, coloca os seus ovos com ela e perpetue a tua espécie. Olha só, essa é a metáfora para falar da nossa própria vida. Nós somos esse peixe que muitas vezes descemos o rio porque a televisão diz que nós temos que descer o rio, porque o governo diz que nós temos que descer o rio, porque o bom senso e a moral vigente diz que nós precisamos descer o rio, porque a família diz que nós temos que descer o rio, porque o professor diz que a gente tem que descer o rio. E o cacete! Existe uma lei interna que diz em um determinado momento que eu tenho que subir o rio. Então, viver é afinar o instrumento de dentro para fora e de fora para dentro, a toda hora e a todo momento. Walter Franco, obrigado, essa música é dele. Então, perceber que existe uma natureza interna que precisa ser respeitada, que precisa ser conhecida antes de ser respeitada, conhecida, respeitada e satisfeitas dentro do limite daquilo que é útil e bom para mim e para todos. Então, o piabão, o atum, o salmão, é hora de subir a cachoeira? Bora subir a cachoeira. É hora de voar? Bora voar. A natureza interna pede, por mais que pareça esquisito, vamos fazer o que tem que ser feito. Essa é uma boa metáfora. É um jeito que eu utilizei essa metáfora. A pergunta é, o que me faz feliz? Tem muita coisa que me faz feliz, minha mulher me faz feliz. Se eu for responder assim objetivamente, atualmente nós vivemos uma vida de filme, pela floresta, temos um barco, e viver navegando pelos rios da Amazônia me faz muito feliz, muito feliz. Eu um dia desses tive uma cena mágica, eu estava sozinho, minha companheira teve que voltar para Manaus, tinha coisas para fazer, e eu segui interior, saí do Rio Madeira, entrei no Rio Manicoré e ia para uma comunidade trabalhar.
O sol estava se pondo naquele rio maravilhoso de água preta, no meio da floresta, o céu refletindo no rio. Era um espelho. Eu estava vivenciando ali o segundo princípio hermético. O que está no alto é como o que está embaixo, assim como o que está embaixo é como o que está no alto. E era exatamente uma cópia. Eu sentado bem em cima, lá no capô, em cima lá do barco, lá um lugar onde não se deve sentar, diga-se de passagem. Eu sentado lá olhando a paisagem. Nisso um boto saltou, flutuou na minha frente, um boto rosa, e deu aquela espirrada, e o sol batendo criou um arco-íris. Você pode imaginar quanto tempo durou essa cena, né? Acabou. E ela marcou aqui na retina da minha mente, na minha retina, gravada diretamente na minha mente, e vai ficar inesquecível. Essa cena do arco-íris em cima do respirar de um boto no rio Manicoré, no meio da Amazônia, num entardecer maravilhoso. E eu em cima do Templo do Navegar, indo para um bairro, uma comunidade chamada Bairro Alto e Manicoré. Muito legal. Mas o que me faz feliz mesmo, e coincide com a mensagem final que o Samuel pede para eu deixar, o que me faz feliz é a conexão, a proximidade com o sagrado. Quando eu estou próximo ao sagrado, eu estou feliz. Quando eu estou distante do sagrado, eu não estou muito feliz. E aí você pode perguntar, mas por que você se distancia do sagrado? Não sei. Mas a gente eu vivo vacilando. Tem hora que eu estou tão próximo de Deus, tem hora que eu acho que Deus não gosta de mim, tem hora que eu não gosto dele, que eu brigo com ele. E então, quando eu estou brigado com Deus, quando eu estou longe, não precisa estar brigado não, eu só não estou muito próximo dele, não estou lembrando dele, eu não estou reverenciando ele, eu não estou tão feliz. E quando eu estou afiado na minha espiritualidade, eu estou feliz. Então o que me faz feliz, além de todas as coisas materiais, as coisas que faz todo mundo feliz também, é essencialmente a proximidade com o sagrado. E a minha mensagem final, eu acho que é isso, que eu acredito que isso, não é só comigo que acontece isso, eu acho que é com todo mundo. Quando nós estamos próximos ao sagrado, nós somos mais felizes, mais potentes, mais inteligentes, mais serenos, melhores. Então a minha mensagem final é que todos nós devemos nos aproximar mais e mais do sagrado, através da visita ao próprio coração, ou sei lá, cada um no seu jeito. Isso aí. Um prazer essa conversa. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro Mantaku Yoyasi por todas as nossas relações.